Olá galera, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função cosseno. Bom, falar sobre o gráfico da função cosseno a gente pode fazer uma analogia ao gráfico da função seno, porque assim como o seno, o cosseno, a função cosseno também é periódica, o seu período também é 2π, o seu máximo também é 1 e menos 1. Então todas aquelas informações que nós falamos para o seno também vão valer para o cosseno. Acompanhe aqui comigo, já fizemos algumas anotações. Olha, f de x igual a cosseno de x, a função cosseno. Seu período também é 2π, o máximo e o mínimo são os mesmos, então o gráfico também tem que ficar limitado entre 1 e o menos 1. Isso nos remete à imagem da função. Tá? Ela é crescente no intervalo de π a 2π. Aqui a gente também já falou em aulas passadas o porquê que isso acontece. Se você tomar no eixo x, né, de π até 2π, os valores das suas imagens elas vão aumentando. Tá? É só você lembrar, por exemplo, que o cosseno de π é menos 1, o cosseno de 2π já é 1. Quer dizer, daqui para cá os valores estão aumentando e você já viu sobre isso lá no círculo trigonométrico. Ela é decrescente no intervalo de 0 até π. Então, isso tudo já me ajuda a fazer o traçado do gráfico. Tá? Nós temos aqui também os valores do cosseno de 0, do cosseno de π sobre 2, do cosseno de π. Anotei aqueles valores do cosseno nos pontos que são divisores de quadrante. Tá? Para você ver mais uma vez que ela também fica limitada entre 1 e 1 menos 1. Então, parecido com o que a gente fez para o seno, vamos fazer também no cosseno no nosso próximo quadro. Acompanhe. Então, eu já deixei previamente aqui registrado, né, os valores que eu vou utilizar para as abscissas, e essas retas aqui são as retas limitadoras, né, das imagens, do máximo e do mínimo. E vamos marcar então os pontos que nós fizemos naquele quadro anterior. Então, fica da seguinte forma: quando o x vale 0, o y é 1, ou seja, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0, o cosseno de π é menos 1, o cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o de 2π é 1. Então, já temos aqui mais ou menos por onde vai passar o gráfico, né? Ele vai ter que fazer esse movimento aqui. A gente já sabe que o gráfico ele não pode ser representado por segmentos de retas, né? Então ele faz uma curva parecida com esse movimento aqui que nós estamos fazendo. Para a gente ter uma noção um pouco melhor, vamos marcar aqui os pontos intermediários. Tá? Então, quanto vale o cosseno de π sobre 4? Π sobre 4 é 45 graus, caso você prefira. Isso vale raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. 3π sobre 4 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, então menos raiz de 2 sobre 2. Tá? No terceiro quadrante, 5π sobre 4, ele também é negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E no 7π sobre 4, que está no quarto quadrante, ele é positivo. Tá? Então aqui temos mais alguns pontos para nos ajudar com o traçado do gráfico. É óbvio que na hora de escolher esses pontos, foram escolhidos esses porque são todos calculados em função do primeiro, do 45 graus, utilizando apenas as regras de redução ao primeiro quadrante. Tá? E agora você tem uma noção melhor de como vai ficar o seu gráfico. Ele vai começar aqui do y valendo 1, ele vai fazer esse comportamento, chegando até o seu ponto mínimo, que é y igual a menos 1, e daqui ele continua a sua trajetória. Pronto. Essa curva que está aparecendo aí, essa curva tem um nome, tá? Esse gráfico é o cossenoide.
tá? Essa curva ou o cossenoide, o traçado do gráfico da função cosseno. Mais uma vez reforçando, como essa função ela é periódica, tá? Se você pegar mais um intervalo de 2π no seu eixo horizontal, o eixo das abscissas, se você for de 2π até 4π, é como se você pegasse essa figura, né? Recortasse ela, copiasse ela e colasse ela aqui no intervalo de 2π até 4π. Isso vale tanto para o x indo para o infinito positivo, quanto para o x indo para o infinito negativo. O gráfico vai ficar sempre fazendo esse movimento, tá? Bom, é interessante que a gente faça no mesmo gráfico, tá? No mesmo plano cartesiano, o gráfico das duas funções, tanto da função seno quanto da função cosseno, para a gente comparar uma coisa com a outra, porque se você olhar assim rapidamente para essa função, parece que foi a mesma coisa que foi feita no gráfico da função seno. Então, dá uma pausa no seu vídeo, traça no mesmo gráfico, no mesmo plano cartesiano, o gráfico da função seno, para você confrontar o que acontece em um e o que acontece em outro. Ok? Pausa aí, faz, daqui a pouco a gente retorna. Então, aumentei um pouquinho o gráfico aqui para você, tá? Aumentei o intervalo aqui 2π, vamos até o 7π sobre 2 e peguei mais um pedacinho aqui para o x negativo, tá? Então, continuamos com a função cosseno e a ideia é que você trace aqui também o gráfico da função seno. Então vamos recordar o que a gente sabe sobre a função seno. Bom, a gente sabe que ela também fica limitada do 1, do -1, né? Que ela também tem esse comportamento senoide. Vamos só marcar os pontos então para fazer o seu traçado. Bom, o seno de 0 é 0, então ele vai passar pela origem. O seno de π sobre 2 é 1, então seu ponto máximo aqui em cima. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. O seno de 2π volta a 0. Então a gente está vendo mais ou menos como vai fazer o comportamento do gráfico, tá? Vamos continuar. 5π sobre 2 é 1. 3π é 0. E 7π sobre 2 é menos 1. E aí, com esses pontos, né, em azulzinhos, a gente consegue traçar melhor o gráfico aí da função seno. Ela vai fazer mais ou menos esse traçado aqui. Bom, Silvio, eu estou percebendo que você passou por esse mesmo ponto, tá? π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Ele passa por ali também? Passa, gente. Lembra que para 45 graus, o seno e o cosseno têm o mesmo valor. É exatamente o que está acontecendo aqui, o que está nos mostrando. Tá? Isso vai acontecer em alguns outros lugares quando você traçar o seu gráfico. Acho que é até interessante você fazer também para a função seno esses cálculos aqui, ó, dos pontos intermediários. Vamos colocar esses pontos aqui. Tá? Então, o π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2 positivo, o 3π sobre 4 também vale, ó, vou botar em azul também para ficar igual, tá? O 3π sobre 4 também vale raiz de 2 positivo, então ele tem que passar por aqui, chegando no 0. Vai passar aqui, ó, no 5π sobre 4, também valendo raiz de 2 sobre 2 negativo. Vai chegar no menos 1, passando aqui pelo 2π, perceba, ó, aqui ele também vale raiz de 2 sobre 2 negativo. E continuando com essa trajetória, nós temos aqui os dois gráficos juntos, no mesmo plano cartesiano, o senoide e o cossenoide. Então, como você pode observar no quadro anterior, tá? O comportamento do gráfico da função seno e da função cosseno é o mesmo. Um só está um pouquinho mais à frente do que o outro. Se você olhar lá no eixo X, é como se você pegasse um gráfico e arrastasse ele um intervalozinho para frente. No eixo X, um intervalo de π sobre 2. Você pode verificar isso, por exemplo, pegando o máximo da função seno e o máximo da função cosseno. Tá? Você vê que o máximo da função seno acontece no
no 90. Quando o seno de 90 vale 1. E onde acontece o máximo da função cosseno? O máximo da função cosseno acontece no zero. Vê aí aquela diferença de π sobre 2, tá? Daí a gente pode tirar a seguinte relação, que vai ser importante mais à frente aí em alguns dos nossos cálculos, tá? Relação essa, são equivalentes, pode ser escrito de qualquer uma das duas formas, tá? Que o cosseno de x menos π sobre 2 é igual ao seno de x, ou que o cosseno de x é o seno de x mais o π sobre 2, tá? Mais uma vez aparecendo aí aquela variação de π sobre 2 no eixo x, né? O arrasto, ou para frente ou para trás aí em relação aos seus gráficos, tá bom? É isso aí, gente. Continue com seus estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.